Pessoal, Pai do Senhor Jesus a todos. Estou aqui para gravar a aula do período interbíblico que vai entre Malaquias e Mateus, o último livro do Velho Testamento, e também o primeiro livro do Novo, que é Mateus. Entre esses dois livros há um período de silêncio profético, que é chamado interbíblico, que é um momento, um tempo que Deus não usa, ele fica em silêncio. Então, antes de a gente entrar nos evangelhos, para estudar os evangelhos ali, o Novo Testamento, a gente é preciso falar desse período que durou 400 anos, que era a esperança do Messias, né? Então, aconteceu bastante coisa nesse período, e eu quero aqui gravar essa aula para passar para os irmãos o quanto foi difícil esse período, o que aconteceu e as expectativas desse período depois de Malaquias, né? Depois do último livro da Bíblia, do Antigo Testamento, a gente entra em Mateus, mas a gente tem um vasto assuntos, né? Muitos assuntos aqui para tratar, mas eu de forma bem simples e rápida para passar para os irmãos o quanto foi difícil esse período. Então, aqui eu vou deixar um panorama geral para os irmãos desse período de 400 anos entre Malaquias e Mateus, né? Que durou 400 anos, né? Deus agindo na história, mas de forma silenciosa. Então, o domínio era babilônico. Aí, depois desse domínio babilônico, entra a Medo-Persa, ou a Pérsia propriamente dita. E nesse domínio, os judeus retornam do exílio, a ênfase na lei, no templo e nos escribas, e a formação da base do judaísmo pós-exílio, né? Vocês lembram que eu falei no Antigo Testamento que eles foram chamados de hebreus, depois de israelitas, e agora estão chamados, depois, né, da divisão do reino sul e norte, eles foram chamados de judeus, e ficou esse nome, não saiu, né? E depois entra o domínio grego, após o domínio persa. O Alexandre o Grande conquista o mundo conhecido, né? Um homem de pouca idade, mas de muitas conquistas. A helenização, imposição da cultura grega e a tradução do Antigo Testamento para o grego, né? Nós sabemos que a nossa Bíblia no Antigo Testamento ela é hebraica e algumas partes ali de aramaico, e foi traduzida para o grego, koiné, que é chamado Septuaginta. Depois do domínio grego vem o domínio dos Ptolomeus e Seleucidas. Os judeus sofrem perseguições religiosas, destaque por Antíoco Epifânio IV, e profana o templo e proíbe práticas judaicas, né? Esse Antíoco IV, que é Epifânio, ele profanou, colocou um porco em cima do altar e profanou o templo, né? O templo. Aí, depois que o Alexandre o Grande morreu, aí ficou os generais Ptolomeus e Seleucidas, né? Aí que os judeus sofreram muita perseguição por causa disso, porque eles não podiam cultuar, eles não podiam professar sua fé. Então houve, através desse homem aqui, um desses generais, Antíoco IV Epifânio, ele profana o templo e proíbe as práticas judaicas. O quarto, a revolta dos Macabeus. Os Macabeus eles se revoltam, liderado por Judas Macabeus. Inclusive ele ainda hoje, esse Judas Macabeu uma forma heróica deles, né? Que eles destruíram, e foi liderada por Judas Macabeus. Então houve restauração no templo, ele foi um herói, né? Como um herói. Origem da festa Hanukkah e período da independência judaica, período de independência judaica dos Ramoneus. E aí vem o domínio romano, o pior domínio que já teve depois dos gregos, né? Depois dessa época dos Macabeus, da revolta e dos Ptolomeus e Seleucidas, veio o domínio romano. Pompeu conquista Jerusalém, Roma governa por meio dos reis e procuradores, e Herodes o Grande governa quando Jesus nasce. Então, aquele tempo que foi profanado, ele não vai existir mais, né? Apesar que é voltado toda a forma de culto depois dos Macabeus, daquela revolta,
mas ali Herodes o Grande, ele refaz tudo e constrói 57 anos de construção muito grande. Ele aumentou a capacidade, né? Então ele fez um palácio, né? Com o templo, e aí o Alexandre Grande, ele está como governante, ele que faz esse grande templo e governa no templo de Jesus que ele nasce, né? Inclusive ele vai ser um dos perseguidores de Jesus, vai mandar a matança, né? Para matar igual o faraó fez com Moisés, né? Mas Deus o preservou assim como preservou Jesus. Desenvolvimento religioso. Os fariseus, legalista, tradição oral, a origem, né, desses grupos veio nesse período. Os fariseus, os saduceus era mais a parte política, os essênios, uma vida contínua, separação do mundo, e principalmente João Batista vai vir da criação dos essênios ali no deserto. Eles tinham uma vida mais comunitária e era um povo que se santificava mais, né? E os zelotes, que era a mesma coisa lá dos macabeus, que ele era um grupo de resistência armada contra Roma, né? Roma ia muito contra os princípios de Deus, né? Principalmente aqueles postes-ídolos lá. Então os zelotes, eles eram uma força resistente contra Roma, fazia muitas rebeliões contra Roma. Instituições importantes das sinagogas, ensino e culto, e os escribas e intérpretes da lei. Já existia no tempo de Esdras, né? Mas esse tempo aumentou muito no tempo de Jesus, e no momento interbíblico as sinagogas e os escribas aumentaram muito, de uma forma significativa, muito grande. E aí vem a leitura interbíblica, livros apócrifos, né? Dois Macabeus, tem mais, principalmente a Igreja Católica, né? Usa 7 livros. Nesse período vai haver muitos livros apócrifos. E esses livros apócrifos, eles ajudam somente no entendimento do contexto do Novo e do Velho Testamento. Esse livro, né? E históricos, poéticos e apocalípticos. Eles são esses livros não inspirados por Deus, nem pelo Espírito dele, né? São só livros de entendimento para contexto, não são inspirados. Inclusive a Igreja Católica tem esses 7 livros e não são inspirados, colocaram ali, mas não são inspirados, só colocados por uma forma de entendimento. Qual a importância para o Novo Testamento? Esse período preparou o cenário para Cristo, um idioma comum, grego, estradas romanas, expansão do Evangelho, expectativa messiânica intensa e judaísmo organizado em sinagogas. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, Gálatas 4:4, né? E uma frase aqui, um resumo que eu deixei, é um período interbíblico, que é um tempo em que Deus, mesmo em silêncio profético, preparou histórica, cultural e espiritualmente o mundo para a vinda de Jesus, né? Simeão e Ana aguardavam, em Lucas 2, eles aguardavam ali na expectativa, na ansiedade muito grande a vinda do Messias. Era esperado, não por muitos, mas por poucos. Mas aqueles que o esperavam, ele chegou, né? Simeão apresentou ele no 7º dia de nascido, né? Ali ele falou: posso morrer agora, porque aquela profecia e profecias que foram faladas no Antigo Testamento se cumpriu. O Filho de Deus está sobre a minha mão. Ele, né, vai dar visão aos cegos, vai dar vista, vai dar ouvido aos surdos, vai dar, né, de volta às suas pernas o coxo, vai fazer maravilhas, feitos, prodígios, né? Simeão e Ana é uma expectativa de pessoas que ainda perseveram e acreditam na promessa de Deus. Então aqui está o período interbíblico para os irmãos, e logo após nós vamos entrar nos evangelhos. Amém? Deus abençoe todos.